Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Antônio de Pádua. É com muita satisfação, com muita alegria, que volto aqui nesse espaço para mais uma vez aqui poder me reunir virtualmente com todos os amigos e companheiros dessa casa para mais um encontro de muita troca, de de muito aprendizado, de muito crescimento, né, em que eu venho contribuir humildemente com as minhas singelas reflexões. E então é com esse sentimento de gratidão, de alegria e de harmonia com o grupo, né, dessa casa tão querida, que eu venho aqui então a iniciar as atividades dessa noite, né, programadas. E para isso a gente vai então iniciar através da leitura de uma página, e eu escolhi o livro Sinal Verde, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E a lição para essa noite é a de número 31, Notas Breves. Não perca tempo, não fuja ao dever, respeite os compromissos. Sirva quanto possa, ame intensamente, trabalhe com ardor, ore com fé, fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então, com essas notas breves de André Luiz, com várias sugestões bastante pertinentes, né, com todas elas ao alcance de todos nós, é que eu vou, então, iniciar através do convite a todos para que possamos orar. Então, assim, elevando os nossos pensamentos ao amigo e mestre Jesus, que mais uma vez se encontra no meio de nós, para mais esse momento de troca, de união, de construção coletiva, que os meios e os recursos que a tecnologia nos dispõe irão nos permitir para esse momento. Muito obrigado, amigo Jesus, muito obrigado, amigos espirituais, a todos os responsáveis por essa casa, o Centro Espírita Antônio de Pádua, o nosso muito obrigado. Pedimos a inspiração necessária e que possamos aqui todos estarmos conectados com o estudo em busca do melhor aproveitamento. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença e ser conosco hoje e sempre. Muito bem. Então, para este encontro, eu vou fazer um convite a uma reflexão entre nós. Vivemos momentos, né? Não tem como, é impossível a gente se desconectar dessa realidade que nos cerca. Então, nós vivemos há pouco mais de um ano uma situação de pandemia pela Covid-19 e tantas outras aflições que nos cercam, né? Muitos que
estão passando algumas dificuldades no campo financeiro, no campo do isolamento mesmo, trazendo dificuldades no campo emocional, psicológico, no campo financeiro, como eu citei, no campo da saúde propriamente dita, né? E no campo, enfim, de todos os nossos sentimentos mais caros que se encontram em dificuldade nesse momento, né? Então, eu venho trazer uma reflexão pautada na doutrina, e aí a gente vai partir de uma simples e uma única indagação, né? É possível para nós, né, sermos felizes nesse momento, nesse planeta que vem passando por essas turbulências todas? Ou, se quisermos, né, eu sou feliz, eu posso ser feliz? Enfim, vamos refletir um pouquinho a respeito desse tema da felicidade, né? Esse conceito tão complexo, tão já estudado, que tantos filósofos ao longo da humanidade já trataram. E eu acho que nesse contexto que eu já situei, eu acho que é sempre importante para a gente poder a gente voltar a beber da fonte original, né, que a doutrina nos oferece, para que isso possa nos abrir um pouco mais os horizontes e diante de tantos desafios que a gente possa refletir e ampliar os nossos horizontes. Kardec, no Livro dos Espíritos, né, eu estou aqui com ele, no livro quarto, que trata das esperanças e consolações, logo no primeiro capítulo dessa quarta parte, cujo título é Penas e Gozos Terrenos, ele vem logo de cara, né, no primeiro tópico, falando sobre felicidade e infelicidades relativas. Então, eu escolhi aqui, selecionei 4 perguntinhas e uma parte de um comentário para a gente poder disparar essa nossa reflexão e tecer alguns comentários, né, meus amigos? Então, a pergunta-chave, que já foi mais ou menos formulada por mim, nesse preâmbulo, ela se encontra na questão 920, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Bom, então a pergunta ela tem bastante, ela é provocativa. A primeira pergunta, então, é se nós, né, o homem, podemos gozar de completa felicidade na Terra. E aí a resposta dos espíritos é não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Bem, diante dessa resposta dos espíritos, a gente pode extrair, né, algumas reflexões. A gente pode fazer algumas reflexões. Bom, então é fato que não é possível ser completamente feliz na Terra, pelo simples e claro motivo que a doutrina espírita desde sempre nos coloca, é que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E, portanto, né, nós que aqui viemos reencarnar neste planeta, viemos para, né, passarmos por essas provas e expiações, ou, na verdade, né? Então, a gente aí também se remete, né, aos ensinamentos do Cristo, que são base, obviamente, para a doutrina moral que
que o Espiritismo nos traz, quando ele já nos diz que meu reino não é deste mundo. Portanto, efetivamente, ele está dizendo da vida futura, né? Da continuação desta vida, desse momento que podemos chamar de nossa vida na matéria, né? Existe um algo a mais. Então, desde que aceitamos essa mensagem do Cristo, a gente já entende que se o reino prometido por Jesus, né? pelo nosso Messias, não é deste mundo, é, portanto, fácil a gente compreender que a felicidade completa também não é deste mundo. E, evidentemente, sabemos também que na escala evolutiva, né, a absoluta maioria de nós ainda se encontra no nível de espíritos imperfeitos, espíritos que ainda estão muito mais próximos da matéria, muito mais próximos do primitivo do que da angelitude, que é o nosso destino final, né? Então, evidentemente, a gente ainda tem o predomínio do mal. E é exatamente diante disso que essa reflexão nos ajuda a entender que, sim, de fato, não é possível ser feliz completamente na Terra, uma vez que isso só nos mundos ditosos, que ainda alcançaremos, né? Fruto da lei do progresso. Então, ok, isso a gente entende. E aí, Kardec dá, né, uma continuação, ele acrescenta, logo em sequência, na questão 921, quando ele faz a seguinte pergunta, né, na sequência. Concebe-se que o homem será mais feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ora, os espíritos superiores, já na resposta anterior, já tinham dito que depende de nós amenizar os nossos males para que a gente possa ser feliz o máximo possível na Terra. Depende de cada um de nós. Então, Kardec vem em cima disso perguntando, né? Evidentemente, só quando a Terra estiver transformada pela humanidade, né, e a humanidade em consequência, é que poderemos gozar dessa felicidade plena. Mas enquanto isso, aí é o pensamento de Kardec, podemos chegar a uma felicidade relativa, então já tem aí um outro nível, né? Pensar um outro nível. E aí a resposta dos espíritos diz o seguinte: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, reforçando, né, o ensinamento, o homem quase sempre é o artífice da sua própria infelicidade. E, portanto, no que nós sabemos, como lei de causa e efeito, né, ele vai colher os frutos das suas próprias ações. Então, se ele age mal, ele vai colher frutos ruins, né? Se assim podemos dizer. Então, pelo contrário, quando pratica a lei de Deus, ele se poupa de muitos males. E aí, consequentemente, ele vai ser mais feliz no sentido de que ele vai estar sendo poupado
de muitos sofrimentos, de muitas angústias, de muitas dores, dentro do possível que essa nossa existência grosseira nos permita, né? E aí, novamente, a questão da fé no futuro e da existência, né, de um destino melhor que nos aguarda, vem à pauta, porque Kardec diz assim, nos seus comentários: o homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária, né? Algo que é passageiro. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros. Então, isso muda completamente o prisma pelo qual se observa, né? De que se olha as questões, os problemas. Quando a gente olha para as situações que nos envolvem, que nos ocorrem, com aquele ângulo de que aquilo é tudo, né? A nossa existência se limita e se encerra com nesta reencarnação, né? E tudo ganha uma proporção, uma dimensão muito maior. Quando a gente percebe o quanto é pequeno isso dentro de uma escala que ela é né, do infinito, porque uma vez criados, nós passamos, né, uma vez que saímos das mãos do Criador, a gente se torna espírito imortal. Então, podemos até considerar, né, passamos a ser eternos a partir da nossa criação. Não somos eternos, mas somos imortais. Então, ganhamos essa condição e, com isso, passamos a olhar os pequenos problemas que nos rodeiam a partir de uma lupa, né, que amplia esse horizonte. E, com isso, esses problemas se tornam menores. Então, isso ajuda muito para a gente alcançar uma felicidade relativa, já que essa nós podemos alcançar, conforme a resposta dos espíritos. Aí Kardec, na 922, pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? É sensacional essa pergunta, porque a gente já entendeu que a felicidade plena ela não é ainda possível na Terra, né? Nós viemos em provas ou expiações, mas que a felicidade relativa ela é possível, né? E depende de cada um de nós, mediante o cumprimento das leis de Deus e das nossas próprias ações, né? E aí, se a gente for resumidamente se indagar, mas que leis de Deus são essas, né? Jesus, ele nos resume dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume todas as leis e todos os profetas. Ora, então, é esse movimento para cima, no sentido de louvar e agradecer ao nosso Criador, um movimento para fora, entendendo o próximo, que é quem nos rodeia, seja ele quem for, e para dentro, porque precisamos também nos amar. É um amor que deve estar dirigido a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, com isso a gente cumpre as leis de Deus, né? As leis estão ali cumpridas. E aí o que Kardec diz? Bom, essa felicidade relativa, ela é proporcional à posição de cada um, né? O cenário, as circunstâncias em que cada um de nós está inserido. E aí
ele fala, né, o que pode ser um motivo de felicidade para mim, pode ser algo totalmente indiferente para outro, e vice-versa. Então, ele pede aos espíritos um parâmetro, né? O que seria este parâmetro? O que a gente pode, então, considerar como felicidade para todos? O que seria algo que a gente pudesse dizer assim: eu sou feliz, ou isto é a felicidade, que serve para todos nós, indiferentemente de sexo, raça, etnia, classe social, cultura, crença, né? Enfim, se é alguém do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, seria algo universal. E aí a resposta dos espíritos ela precisa ser entendida, refletida, repetida, para que isso possa reverberar em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa alma, porque de fato aí a gente tem a chave. A resposta dos espíritos para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então ele nos dá os dois parâmetros. Eles nos dão, perdoe, para a vida material, que estamos na matéria e precisamos passar por ela, né? A posse do necessário. E aí a gente vai refletir. Bom, o que seria o necessário? A gente, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor daqui a pouco também esse ponto. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí eu vou apelar para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, só para complementar essa resposta, né? Onde o título é Bem-aventurados os aflitos, e aí no item 23, Kardec nos diz que a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. Então, aqui ele nos diz, né, eles nos dizem a consciência tranquila e a fé no futuro. E lá a gente extrai também a paz de coração, que a gente pode ampliar, né, para a paz de consciência, a paz de espírito. Então, isso é o parâmetro de felicidade que qualquer um de nós pode alcançar. Apesar de todas as turbulências, de todas as provas, de todas as dificuldades que nos acercam, quando estamos, portanto, com a posse do necessário para a vida material e desfrutando de paz de consciência, paz de espírito, paz de coração, consciência tranquila e fé no futuro, podemos dizer que aqui a gente alcançou essa felicidade relativa que nos foi explicada anteriormente, que é o que podemos alcançar. Então, dentro deste parâmetro, seremos felizes. Seremos felizes. Agora, vem Kardec na questão seguinte, né? Aprofundando a questão desse necessário para a vida material. Ele novamente vem a questão 923. Aquilo que seria supérfluo para um não representará para outro necessário e vice-versa, conforme as posições? Então, ou seja, novamente a questão, né? Se a felicidade poderia ser relativa ao ponto, né, ao local que nós nos encontramos na sociedade, nosso momento de vida, né? A questão do necessário também não poderia ser relativa, ou seja, o que é necessário para mim é supérfluo para o outro e vice-versa. E aí a resposta dos espíritos também é profundamente esclarecedora. Eles vêm nos dizer: sim,
O que é supérfluo para mim pode ser necessário para outro e vice-versa. Mas eles complementam, né? Sim, de acordo com os vossos ideais materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos. Ou seja, é supérfluo ou é material por causa dos nossos caprichos, dos nossos preconceitos, das nossas ambições. Porque, na realidade, o que a gente pode achar como eu posso entender como necessário, absolutamente necessário, na realidade pode ser algo supérfluo. Se torna necessário para mim por causa da minha ambição, meu orgulho, a minha vaidade, né? Meu egoísmo. É indispensável para mim ter 3 carros, ter 5 casas. Isso para mim é o necessário. Menos que isso, eu estaria infeliz por não ter a posse deste mínimo, deste necessário. Mas será que é realmente necessário? É isso que os espíritos superiores vêm nos provocar. Será que isso não é fruto deste nosso pensamento egoísta, ambicioso, orgulhoso, vaidoso? E é esse um momento de refletir. Às vezes a gente podemos ficar infelizes porque achamos que não estamos desfrutando daquilo que é necessário para a matéria, e na verdade a gente tem muito mais do que o necessário, se fizermos um exame com a consciência de fato ampliada, né? E aí, nessa mesma resposta, os espíritos complementam. O homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Ou seja, para ser feliz, você tem que olhar para quem desfruta de uma situação pior que a sua, para quem pode estar passando por privações maiores que as suas, e não para quem está numa condição aparentemente melhor ou aparentemente superior, pensando aqui numa escala de social, econômica, cultural, né? Enfim, qualquer que seja. A gente vai fazer, a gente faz os nossos julgamentos e no final das contas a gente percebe o quanto a gente é infeliz por isso, né? E aí Kardec vem aqui também como complemento, né, de tudo que a gente falou, nos comentários da questão 917, eu vou trazer um pedacinho dos comentários dele. Ele diz assim: o homem quer ser feliz e esse sentimento é muito natural. Por isso ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Procura as causas de seus males a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das suas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante o magoam, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a causa que faz do amigo um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. E acrescentamos com a sua própria segurança. Ou seja, o egoísmo é incompatível com a felicidade. Quem é egoísta não vai desfrutar de felicidade, porque vai estar sempre nessa disputa com o outro, né? Como ele diz aqui, vai estar sempre nesse armado contra o seu vizinho, contra o seu próximo, né? Ele vai as relações sociais ficam corrompidas.
É impossível, numa situação dessa, se encontrar paz. Como? Paz de espírito, paz de consciência, prejudicando os irmãos, né? Passando por cima dos interesses dos outros, sendo absolutamente indiferente às dores do próximo, às dificuldades do próximo. Como? Na essência, né, ser feliz. Aí também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, Kardec vem nos dizer no item que a felicidade não é deste mundo, é o item 20 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele, em referência a esse trecho, né, que é classicamente extraído do Eclesiastes, felicidade não é deste mundo, ele diz: com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. E aí ele relembra que a Terra é um lugar de provas e de expiações, né? Então, neste sentido, a felicidade vai ser sempre uma utopia, uma busca nossa, né? Mas, lembrando, como ele mesmo também diz neste mesmo capítulo, como eu já citei, a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. Porque essas felicidades ilusórias, né, dessa posse de tudo, desses objetos, das pessoas, né, podem parecer que são importantes, mas na essência, como a gente viu, não são. São efêmeros. E aí eu vou apelar também para tentar dar mais um pouco de embasamento para essa nossa reflexão, né, do livro Encontro com a Paz e a Saúde, pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. No capítulo, né, que trata exatamente sobre o capítulo 7 deste livro, cujo título é A Conquista da Felicidade, ela diz assim, também vou pensar algumas coisinhas que vão contribuir para essa nossa reflexão. Então, Joana de Ângeles nos diz: é impossível uma existência feliz distante do trabalho, da solidariedade e das ações de engrandecimento moral do self, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. Então, sem trabalho, sem solidariedade, sem engrandecimento moral de si mesmo, do seu próprio espírito, da sua essência, e dos indivíduos com os quais se convive, é impossível ser feliz. E ela diz mais, né? A questão da essa felicidade mundana, essa felicidade que as pessoas buscam com a posse de bens, né? Daqueles tesouros que a traça pode corroer, que ela corrói, na verdade, né? Ela diz assim: muito distante da posse de tesouros que embelezam a vida, mas não preenchem os vazios existenciais. A felicidade apresenta-se como realização interior e esforço pelo seu prosseguir. Então, reforçando, a felicidade é íntima, é uma conquista interior. Como a gente viu, a gente pode encontrar pessoas extremamente humildes numa escala social, né, com poucos recursos financeiros, com baixa instrução e que nitidamente são extremamente felizes, porque elas vivem com o necessário, não ambicionam, não invejam, não são egoístas, não são orgulhosas, ou seja, elas têm paz de espírito e paz de consciência.
enquanto que muitos daqueles que estão buscando a posse dos tesouros nunca encontram essa felicidade, porque nunca vão encontrá-la, porque vai ter sempre alguém mais rico, mais bonito, mais jovem, mais elegante, mais famoso, mais importante, mais poderoso. Então, se ficarmos buscando a felicidade nesses requisitos, seremos eternamente infelizes. Se não entendermos que estamos num planeta de provas e expiações, que, como dizem, né, os companheiros, não viemos a passeio, mas a trabalho, não viemos com um passaporte, mas uma carteira de trabalho, que sem a caridade ao próximo não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Enquanto a gente não entende e, de fato, internaliza, introjeta, coloca isso para dentro do coração, a gente vai continuar procurando essa felicidade. Em pessoas, em lugares, em postos, em títulos, e vai continuar essa busca perdida, porque ela nunca vai se concretizar. E aí diz, para completar, e mais ou menos a gente já encaminhar aqui para um fechamento, nos diz Joana de Ângeles ainda: a busca da felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos, pela conscientização das próprias aspirações, pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a vida. Quais são os nossos objetivos para a vida? Dependendo disso, a gente vai encontrar a felicidade aqui do nosso lado ou muito longe, muito distante. Bem, amigos, para não me alongar muito mais, né, diante do tempo, eu vou agora, a título de uma espécie de convite a todos nós, né, já entendendo que sim, é possível ser feliz, essa felicidade relativa, ainda nesta encarnação, ainda neste planeta, desde que tenhamos essa nossa visão ampliada, né? Lembrando de Jesus, com o meu reino não é deste mundo, lembrando que somos espíritos imortais, que estamos numa caminhada, estamos num processo e que, portanto, temos muito a caminhar ainda. Então, os mundos ditosos ainda estão um pouco distantes desta nossa realidade, mas que façamos o nosso esforço diário, né, para a gente poder buscar a nossa essência, encontrar os nossos objetivos. E com isso, a gente consegue sim ser feliz, consegue sim uma felicidade relativa, possível. A gente viu no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente viu através da Joana de Ângeles. E agora, por fim, eu vou convidar também, né, a uma reflexão final do livro Todos Precisam de Paz na Alma, né? Uma vez que a gente falou agora há pouco o que é a essência da felicidade no campo moral, paz na alma, paz na consciência, paz no coração. Então, todos precisam de paz na alma, não podia ter um título mais perfeito, que é pelo Espírito Benedita Maria e psicografado por Raul Teixeira. E aí, no capítulo, que é o de número 31, para maior alegria de viver, felicidade, né? Não tem como não pensar a felicidade como alegria de viver, né? Então, para maior alegria de viver, para sermos mais felizes, para ampliarmos essa nossa felicidade relativa, o que a gente pode fazer? Algumas sugestões de Benedita Maria.
ela nos convida já no finalzinho do livro. O que a gente pode fazer, então? Pode diminuir a ação maléfica que perturba o mundo, efetuando um tantinho do bem que consiga tornar feliz uma pessoa. Você pode ser bom ao nível de suas possibilidades, dando uma informação sincera e de bom grado a alguém, auxiliando um idoso, um enfermo ou deficiente físico na travessia de uma rua, disponibilizando seu assento na condução a uma pessoa que dele necessite, silenciando uma expressão ofensiva que lhe tenha sido dirigida, e muito mais. Exercendo a vigilância sobre os próprios impulsos, estendendo as vibrações do bem onde quer que esteja, desenvolvendo maior alegria de viver. Você pode tratar as pessoas sempre com atenção e respeito, não importa a cor da pele, a situação econômica ou o nível educacional que apresentem. Você pode atender a quem o busque com honestidade e correção, dando maior sentido de utilidade à sua profissão. Sem pretensão de salvar o mundo, você pode plantar árvores, esparramar boas sementes e formar jardins. Pode repartir o pão abundante da sua mesa com quem nada possui para matar a fome. Você pode falar mensagens de equilíbrio, de harmonia, de progresso e de fé nos lugares governados pela perturbação, pela desesperação, pelo pessimismo e pela descrença. Você receberá também as energias nutrientes do amor divino em seu íntimo, toda vez que se puser a fazer-se veículo dessas energias. Portanto, meus irmãos, é um convite a todos nós que busquemos essa nossa felicidade diante dessas ações, disso que está perfeitamente ao nosso alcance, desse entendimento ampliado que a doutrina espírita nos oferece. Então, eu espero que a mensagem tenha sido interessante e possa contribuir com todos os amigos e irmãos para as suas próprias reflexões e crescimento íntimo, reforma íntima, né? Então, muito agradecido por esse momento. Vou convidar a todos para a gente poder encerrar a atividade através da nossa prece de encerramento e de agradecimento. Assim sendo, eu convido a fecharmos os nossos olhos e mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações ao mais alto, agradecidos a Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai nosso, Pai de todos nós. Obrigado, Senhor, por nos conceder a nossa vida e todas as infinitas possibilidades de sermos felizes diariamente. Obrigado pelo amigo e mestre Jesus, benfeitor de nossas almas, que nos acompanha em todos os momentos e que está sempre ao nosso lado, nos estimulando em busca dessa nossa felicidade íntima. Que sejamos felizes, que sejamos alegres, mas alegres e felizes em Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que nos acompanharam nessa tarefa, nesse momento. Que levem a todos os irmãos muita paz, muito amor, muitas vibrações salutares nesse momento, que tanto precisamos, que tanto o nosso planeta precisa. A Ti, Senhor Jesus, governante mor desse nosso planeta, confiamos o leme e sabemos que não estamos entregues. Confiamos em Ti e pedimos, Senhor, acompanhe-nos, nos fortaleça em nossa fé titubeante e nos envolva cada vez mais com muito amor,
com muita fé, com muita esperança, com muita alegria, para que possamos desenvolver em nós essa chama da felicidade. Assim seja,